DNA. Cassiano Cavalheiro. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou o jornalista Cassiano Cavalheiro e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala e a produção de hoje é da minha colega jornalista Mirella Joels. Na próxima hora, a gente te convida a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação aqui em Santa Maria e na nossa região. Estamos no ar aqui na CDN, na TV Diário, canais 526 e 26 da NET, no Facebook do Diário e no canal do Diário no YouTube. Estamos em rede neste segundou com o nosso Papo de Cultura, que o DNA de segunda-feira sempre tende a cultura, né? Vocês sabem bem como é que funciona aqui. E a gente começa a semana e para falar um pouquinho mais do nosso entrevistado, a gente volta no tempo para o ano de 1982. O que acontecia no mundo em 82, hein? Vamos saber. Michael Jackson lançava o lendário álbum Thriller, que não era só o mais vendido daquele ano, mas também se tornou o mais vendido de toda a história da indústria fonográfica mundial, com mais de 110 milhões de cópias vendidas. Também outro ícone do pop lançava um single. Madonna lançava Everybody, o seu primeiro single da carreira. No Brasil, nasce uma série de bandas importantes no cenário do rock brasileiro. Entre elas, os clássicos Legião Urbana, Titãs e Capital Inicial. Anos 80 aí, já muito rock nacional. Começava então em 82. Em Santa Maria, era fundada a Escola Pinheiro Machado. Morrem em 1992 a cantora Elis Regina e a atriz norte-americana Grace Kelly. Por outro lado, nasciam em 1982 Adam Lambert, cantor e compositor norte-americano, Marjorie deste ano, atriz e cantora brasileira, a cantora Kelly Clarkson, o ator Bruno Gagliasso, e no dia 23 de janeiro de 1982 nascia o nosso convidado de hoje, Pablo Canales. Muito bem-vindo, Pablo. Obrigado, Cassiano. Que baita introdução. Aí, né? Já dá uma contextualizada legal, assim, o que estava ocorrendo em 1982. Deixa eu apresentar um pouquinho mais do nosso entrevistado de hoje. Ele começou a fazer teatro ainda na escola, em Cruz Alta, no grupo teatral Sem Limites, em um festival de teatro amador. Aos 14 anos, conheceu o trabalho do diretor Elker Paes e decidiu vir a Santa Maria para se graduar em bacharelado em direção teatral na sequência lá em 2002 e interpretação teatral em 2003. Isso tudo tu vai nos contar depois com riquezas de detalhes, tá? A gente vai viajar no tempo aí. Em 2002 começou sua carreira na docência como professor substituto na UFSM. Mestre em artes cênicas pela Universidade de Florianópolis e doutor em teatro pela Unirio, no Rio de Janeiro. Atualmente, o Pablo é chefe do Departamento de Artes Cênicas da Universidade Federal de Santa Maria. Ele desenvolve pesquisas que unem as duas artes, que são as suas grandes paixões, os jogos modernos de tabuleiro e também as artes cênicas, né? E também o Pablo ele é DJ, sendo responsável pela produção de festas como a Bubblegum, que era do Macondo, passou para o Rockers, a Lip Sync, além de atuar também em outras festas, como a conhecida Mega Mix. Esse é um resumão, então, de quem é o Pablo. Pablo, muito bem-vindo, obrigado por ter vindo ao DNA. Valeu, obrigado pelo convite. Aí a gente agradece. Vamos conversar um pouquinho, vamos voltar lá nas tuas origens. Vamos aproveitar que a gente voltou para 82, já falamos aí o contexto do ano. O que tu lembra? Qual que é a tua lembrança mais remota? Se tu pensa assim, ó, eu lembro disso, eu tinha 2, 3 anos. Nossa. O que seria essa tua lembrança mais remota da infância? Eu acho que as minhas lembranças, elas são mais sensoriais, assim. Eu acho que
Eu me lembro muito quando eu sinto cheiro de shampoo neutro, cara, ou do sabonete fofo aquele, sabe? Ou da Johnson & Johnson. Isso acho que é a minha maior lembrança, assim, o que me acessa uma nostalgia daquela época, assim, da infância mesmo, são esses cheiros, assim. Eu sou muito sensorial, assim, muito sinestésico, na verdade. Mas eu lembro, inclusive eu falo disso na minha tese um pouco, porque quando eu estava escrevendo a parte que ia relacionar o meu trabalho como diretor, como professor, com a minha prática de DJ, eu fiz meio que uma retomada das minhas lembranças e eu lembro do dia em que o meu pai, eu tava na casa da minha irmã, meu pai passou de carro ali pra me buscar e disse, olha só o que eu comprei, e era um aparelho de CD, eu devia ter uns 6 anos, assim. Então isso foi em 88. E ali começou o meu interesse pela música. Meu pai adora música. Mas CD já em 88, que cedo. Então, eu acho que foi mais ou menos essa época, 88, 89, por aí. E justamente, eu sempre brinco, até eu falo disso, né? O meu pai, ele é super empolgado com relação a coisas de tecnologia, né? Ele passa umas 14 horas na frente do computador. E o meu pai é aquele tipo de pessoa que, quando tem alguma coisa que é do interesse dele, tecnológico, ele vai lá e ele dá um jeito de ter aquilo. E aí eu digo que é uma faca de 2 gumes, assim, porque, por um lado, ali a gente sempre tem alguma coisa que é novidade. E depois de 2 anos a gente tem sempre a coisa mais velha possível daquele tempo. Então, por exemplo, o aparelho de CD que ele comprou não tinha nem caixa de som. A gente tinha que plugar uma caixa de som, ele simplesmente tocava um CD. E naquela época, isso eu falo um pouquinho também ali quando eu tava escrevendo a minha tese e tal, tinha os CDs, eles ainda eram muito caros, assim, para serem adquiridos, e bandas mais contemporâneas, enfim, da época lá, 88, 89, elas não eram lançados CDs, então tinha muito CD de música clássica, e alguns CDs de MPB, que eram os que tinham no mercado, assim, pouquíssimos. E aí eu lembro que o meu pai tinha comprado, assim, uma pilha com uns 6, 7 CDs só de música clássica. E era o que tinha pra ouvir. Então eu comecei a me interessar muito por música nessa época. Quando entrei no curso de artes cênicas, depois a gente tinha a disciplina de história da música. Então, tipo, era uma coisa que meu olho brilhava, assim. Meus colegas odiavam a história da música porque um pouco na visão deles desvirtuava um pouco do caminho que eles estavam trilhando para a questão da atuação e da direção, mas para mim era um universo que me enchia de referências, assim. Então acho que a minha paixão pela música, pelo teatro, meio que começou nessa época, assim, como uma lembrança remota. Começa na infância já. E me diz uma coisa, tu morava em Cruz Alta, né? Lembra da tua infância, adolescência. Como é que era formada a tua família? Tu tem mais irmãos? Era teu pai e tua mãe? Era uma família grande? Era uma família menor? Super grande. Minha família, meu pai e minha mãe... Eu tinha 5 irmãos. Éramos 6, como eu sempre brinco. Foram 3 homens e 3 mulheres na família. Quando eu tinha 6 anos, a minha irmã faleceu. Ela estava grávida, fez uma cesariana, acabou tendo um problema, um misto de erro médico com algumas questões que a gente não sabia da saúde dela. E ela tinha 19 anos, ela faleceu. Mas a minha família é gigantesca, né? Todos os meus irmãos têm filhos, filhas e... Enfim, eu sou o único que sou pai de plantas. Não sou nem pai de pet, sou pai de plantas. Que nem eu. Mas é bom porque eu consigo focar em algumas coisas que talvez se eu tivesse que distribuir a minha atenção sei lá, com filhos ou alguma coisa assim, eu não conseguisse focar e ser tão realizado na minha profissão quanto eu sou. Não. E ainda falando em referências, anos 80, tu cresceu então com mais irmãos dentro de casa, era idade mais ou menos regulava? Não, então são 2 gerações. Eu tenho a minha irmã mais velha, tem acho que 55 anos, meu irmão 54, minha irmã teria 53. E eles fizeram um hiato de 14 anos em relação a mim, daí eu tenho uma irmã que tem 43, 44, eu com 40 e um irmão com 38. Então são duas gerações, assim. Teve um hiato aí no meio. E bem diferentes, assim, a forma da criação, das relações com o pai e com a mãe, assim, né? Mas em termos de cultura pop, tu conviveu então com as referências dos teus irmãos mais velhos, dos teus pais e as tuas próprias, que os anos 80 era riquíssima, o cenário infantil ali. Isso de alguma forma te ajudou assim na criatividade, musicalidade, interpretação? Tu era fã de TV, de teatro nessa época? Já estava inserido na tua vida? Olha, com relação às minhas relações, a cultura
pop, enfim, é esse misto, né? O meu pai que tinha os CDs de música clássica e ao mesmo tempo tinha um CD só que tinha a letra, que era um CD do Chitãozinho e Chororó, o famoso CD que tinha evidências, Sim. né? A clássica música, enfim, que a gente toca em festa até hoje, a galera Disco toda vocês não sabe a tinham? letra. Sim, meu LP. pai, antes disso, meu pai, como fã de música, ele tinha uma vitrola na época, era uma vitrola. E eu sempre brinco, eu sempre ficava imaginando como é que os bonequinhos que cantavam cabiam dentro lá, assim, quando eu era pequena, tinha essa ilusão. Mas depois, enfim, quando veio o CD e o meu pai, né, super empolgado, aí ele foi se desfazendo, né, da coleção de vinis dele e tal. Mas as minhas irmãs, enfim, tinha, além dessas referências aí da música clássica, tinha, por exemplo, eu tenho uma irmã mais velha, a Carla, que é a mais velha de todos ali, que ela é cinéfila, assim, ela adora filme, ela ama filme de terror e ao mesmo tempo ela gostava de ver muita coisa. Pra ter uma ideia, eu me lembro que eu tinha, sei lá, eu não vou precisar a idade, mas uns 8 anos mais ou menos, quando eu assisti A Última Tempestade, que é um filme do Peter Greenaway, que é um diretor, né, de cinema, acho que ele é inglês e tal, que é uma releitura de uma peça do Shakespeare, só que ele trabalha só por imagens, é extremamente, como é que eu posso dizer, fora da caixa, assim, né? E eu me recordo de algumas imagens do filme até hoje, assim, então ele era um filme que não era de forma alguma do circuito comercial, era extremamente do circuito artístico e eu via, era extremamente estranho pra mim, mas eu ficava ali assistindo com a minha irmã e achava aquilo interessante. Ao mesmo tempo, eu tinha uma irmã adolescente na época que era fãzíssima do New Kids on the Block. Então, clássico, né? A primeira boy band, assim, que teve, assim, um destaque, né? Pelo menos de... Paralelo a Menudos. Exatamente, né? Foi a primeira boy band de caras brancos, né? Que apareceram, porque na tradição, enfim, da música negra já tinha esses grupos, e inclusive quando vem o New Kids on the Block, eles explodem no mundo e depois vai ter uma geração depois quase os Backstreet Boys, etc. Hoje em dia a gente tem as bandas de K-pop e tal, mas vem toda de uma tradição que vem, né, da música negra, e a gente sabe de toda essa... Falando em música negra, tu assistiu Elvis, que tá no cinema? Ainda não tive tempo, né, porque eu tô no final de semestre, então... Mas eu sei que é um filmão. Eu adoro o Baz Luhrmann, que é o diretor. Sim, e tem muita característica, assim, tipo, é o clássico filme dele, assim, sabe? Eu gosto muito. A estrutura, eu vi ontem, por isso que eu tô empolgado, assim, que eu perguntei. Mas enfim, não vou entrar em detalhes. Me diz uma coisa, teatro, porque tu no fim, tu te inclinou pro teatro, né? Atuação, direção, agora tu é professor. Mas na infância, tu tem alguma lembrança marcante com teatro? A minha primeira lembrança com teatro é de assistir uma peça e morrer de medo. Porque, enfim, o fato de tu ter pessoas ao mesmo tempo que tu no mesmo lugar e não saber o que vai acontecer, né? Então eu me lembro de ter visto uma peça infantil que tinha, sei lá, um fantasma ou alguma coisa assim. E essa é a minha maior lembrança. Como eu te disse, não é só uma lembrança assim muito clara que eu posso te descrever, mas a sensação de medo, do inesperado, do que poderia acontecer ali na minha frente. Mas a forma como eu ingressei no teatro, né, no colégio, eu acho bem interessante, porque eu sempre gostei muito de ler. E tinha uma menina que era bibliotecária do colégio, né, onde eu estudava, o Santíssima Trindade, lá em Cruz Alta. E ela resolveu fazer o chamado Clube do Leitor. Ela fez um levantamento das pessoas que liam mais, assim, né, que retiravam mais livros e tal, e resolveu fazer um grupo com um encontro semanal para que a gente pudesse conversar sobre os temas, os livros e tal. E, cara, esse foi, assim, o núcleo de amigos que eu trago pra vida, assim, da minha infância, porque eram, entre aspas, os desajustados do colégio, né? Aquelas pessoas que elas não estavam... Bem aquela coisa de filme americano, sabe? Que não eram nem os esportistas, nem os populares, eram entre os nerds e aqueles mais introspectivos, que viam na leitura alguma coisa e tal. Então ali se criou um grupo muito interessante de pessoas, de amigos, né, para debater isso. Só que paralelamente à função de bibliotecária, a Luciane, ela trabalhava, né, fazia parte de um grupo de teatro lá de Cruz Alta. Aliás, um grupo de teatro muito, muito bom, assim, de teatro amador, que se chama Máscara, o Grupo Máscara, da Dulce Jorge e o Kleber Lorenzoni, enfim, que eles são super reconhecidos no circuito de teatro amador do Rio Grande do Sul. E a Luciane fazia parte.
E a Lu, ela disse assim, quem sabe a gente não faz um grupo de teatro no colégio também. Vamos tentar, né, trazer pra cá isso. Na época não era obrigatório o ensino de teatro, nem nada, né? A gente tá falando, sei lá, de início dos anos 90 ali, né? Meio dos anos 90. E então ela resolveu fazer o tal do grupo de teatro. E o que eu pensei foi, jamais farei teatro na minha vida. Esse tipo de exposição eu não quero. E então eu lembro que ela passou de sala em sala, convidando as pessoas para fazerem parte do grupo de teatro. E quem virou o grupo de teatro do colégio? O pessoal do Clube do Leitor. Então, que eu já conhecia ela e com uma ou duas exceções, né? Eu não fiz parte do grupo de teatro. Só que eu tinha uma relação muito próxima com o pessoal que fazia. E eu lembro que eu acho que eu tava no primeiro ano do segundo grau na época, né? Que se chamava. Eu e uma colega minha, Fernanda, que hoje é advogada e tal. E teve um dia que eles iam fazer uma apresentação depois do recreio no colégio. E a gente tinha 2 períodos de matemática e a gente tava, assim, saturado. E a gente chegou e bateu na porta, assim, e disse: Lu, não dá pra eu e a Fernanda a gente ajudar vocês aí depois do recreio. E tu fala com, né, justifica pra nós, professora ali, que a gente veio ajudar vocês no teatro aqui e tal. Porque tá muito pesado, a gente não quer assistir esses 2 períodos de matemática. Aí ela, não venham aqui e ajudem o Rodrigo Stelzer, que era um colega nosso, né? Ajudem o Rodrigo na iluminação. Beleza. E aí foi um caminho sem volta, né? Eu entrei, ajudei, aí um ator em uma outra apresentação precisou, não podia, e daí eu acabei substituindo ele e foi tomando uma paixão avassaladora pelo teatro, assim. E aí a Luciane, ela era muito ativa nesse sentido, ela acabou nos levando para festivais, hoje num grupo de crianças, 10, 15 crianças entre, sei lá, 10 e 14 anos, para festivais de teatro amador no Rio Grande do Sul, né? E aí foi num desses festivais que eu vi uma peça que para mim foi reveladora, assim, que foi o Édipo Rei. Eu tinha uns 14 anos, mais ou menos. E a gente passava a semana toda no festival de teatro, assim, e a gente ficava num... Como que chama? Quando a gente vai... Enfim, ficava num lugar pra dormir lá, era uma escola e tal. Tipo um alojamento. Isso, alojamento, essa palavra. E aí a gente conheceu o tal do diretor dessa peça, que era o Elker Paes. E ele foi super, assim, imagina aquele monte de criança vendo aquele espetáculo pela primeira vez, assim, visualmente era incrível, uma tragédia grega que a gente não tinha muito contato com isso. E ele começou a conversar com a gente, assim, depois de noite lá no alojamento. E aí ele, uma atriz, e eu comecei a perguntar pra ele onde é que ele tinha se formado, como é que era e tal. E ele foi super, super gente boa, assim. E aí ele me disse, olha, eu me formei em Santa Maria e tal. Eu disse, então, é isso que eu quero fazer. É esse caminho que eu quero tomar. E ele já era a Companhia Retalhos? Na verdade, nessa época, eu acho que já existia a Companhia Retalhos. Porém, essa peça era uma peça que ele dirigia um grupo chamado, acho que era Elenco, o nome do grupo, que era de outra cidade. Inclusive, depois um dos atores, acho que era Samuel ou Ismael, o nome dele, ele trabalhou anos com Gerald Thomas, assim, foi uma peça que... Mas era um trabalho incrível, assim, eu acho o Elker um grande diretor, hoje em dia ele é um grande amigo meu. E eu sempre digo pra ele, sabe, que o fato de eu estar em Santa Maria é por culpa tua, né? Porque eu vi o teu trabalho e era isso que eu queria fazer da minha vida. Pra tu ver, né, como as pessoas têm uma importância na vida das outras, às vezes sem saber, às vezes sabendo, como no teu caso, que são amigos hoje. Mas como é importante, né, as pessoas levarem sua arte, levarem sua verdade para outros lugares, aqui em Santa Maria mesmo, e motivarem tanta gente. A gente tá aqui com o Pablo Canales, mas a gente volta no segundo bloco, a gente vai pro primeiro intervalo, já voltamos. Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Vá a uma concessionária mais próxima e confira as ofertas. Oferta exclusiva na Pampeiro. Nivus com 50% de entrada, saldo em 18 vezes, taxa 0 com as 3 primeiras revisões grátis. Venha até a Pampeiro e apaixone-se pelo Nivus. Rua Seravim Balandro, 1133 ou baixe o app da Pampeiro para saber mais. Mais que SUV, SUVW. Juntos salvamos vidas. Volkswagen. Chegou em Santa Maria a Clínica Face Doctor, especializada em rejuvenescimento e harmonização facial. Franquia focada em procedimentos não invasivos e já conhecida pela sua qualidade e sensibilidade com a particularidade de cada paciente. Está localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, número 13, 57, Sala 1, Centro. Venha nos conhecer e faça uma avaliação. Ligue 55 99944 0405.
Plantão Bay. As notícias atualizadas da polícia, agora também de segunda a sexta, a partir das 22h30. Aqui na CDN, apresentado por Lennon de Paula, o programa traz um giro com as principais informações policiais, do trânsito e de serviços à comunidade. Além da 93.5 FM, acompanhe o Bay ao vivo pelo Facebook do Bay e do Diário. Minuto Jurídico, com o Dr. Átila Abela. O Ministério do Trabalho e Previdência, juntamente com o Instituto Nacional de Seguro Social, publicou a Portaria Conjunta número 7. O documento regulariza a análise de atestados para a concessão do auxílio por incapacidade temporária. A partir de agora, os segurados do INSS que necessitem realizar perícia médica podem cadastrar a documentação médica no próprio site ou aplicativo Meu INSS. Assim, o médico perito pode avaliar o atestado de forma remota. Portanto, fica dispensada a emissão de parecer conclusivo da perícia médica para os casos de auxílio por incapacidade temporária por trabalho. No entanto, a portaria especifica que a medida apenas ocorrerá nas localidades em que o tempo entre o agendamento e a realização da perícia seja superior a 30 dias. O INSS espera reduzir o tempo de espera e agilizar perícias médicas. Vale destacar que a medida não é válida na modalidade de concessão dos benefícios acidentários. Qualquer dúvida, sempre procure um advogado ou uma advogada de sua confiança. Minuto Jurídico, com o Dr. Átila Abela. A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55-3213-7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você. DNA. Voltamos com DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou o jornalista Cassiano Cavalheiro e sigo aqui ao lado de Pablo Canales, nosso convidado de hoje, ator, diretor de teatro, professor universitário, DJ, jogador de jogos de tabuleiro, que eu sei. Pablo, a gente estava falando antes ali da influência do Elker também, né, na tua decisão. Tu custou a tomar a decisão pelo teatro ou tu sabia que era esse o caminho? Tu teve medo de não ser aquela profissão tradicional que de repente tu ia viver, sei lá, uma vida sofrida, mambembe, de cidade em cidade? O que tu imaginou? Ou tu já tinha também mais ou menos em mente que tu queria teatro e que tu queria dar aula de teatro? Tudo isso que tu falou e mais um pouco. A gente sabe que tem uma pressão muito grande, né, da sociedade em geral, mas especialmente, né, na maioria dos casos, pai, mãe, etc., quando a gente resolve seguir um caminho não tão ortodoxo assim, né, quanto, enfim, ser um ator ou ser um diretor, né. Mas eu tenho, né, o meu irmão mais novo e eu sempre gostei muito, muito, muito de ajudar ele com questões na escola, por exemplo. Então eu adorava fazer prova para aplicar para ele, ver o conteúdo que ele estava, né, nas aulas e ajudava ele nisso. Eu tinha uma certeza antes de conhecer o teatro, antes de qualquer coisa, eu queria ser professor. E isso é muito louco, né? Porque é uma profissão que é tão desvalorizada de uma forma geral e ao mesmo tempo tão importante, né? Mas eu queria ser professor. Eu só não sabia de quê. E aí no colégio eu tinha muito interesse por português, literatura, cogitei em talvez vir a estudar para ser professor de literatura e português. Mas quando eu conheci o teatro, enfim, que eu fiquei sabendo que eu poderia ser professor de teatro, eu pensei, é isso que eu quero, né? Com relação a vir para Santa Maria, eu sempre tive um apoio assim, ó, sem pestanejar, do meu pai e da minha mãe. Tinha um pouco desse sentimento meio agridoce, assim, pra eles, porque ao mesmo tempo em que eu era o primeiro filho deles que tava saindo de casa pra ir fazer uma faculdade numa outra cidade e tal, que a gente não tinha essa tradição e essa questão em casa. Ao mesmo tempo eu também estava indo por uma profissão muito duvidosa no sentido de ter uma estabilidade, né, seja financeira da própria profissão, etc. Mas enfim, sempre contei com o apoio deles e
no momento em que eu cheguei em Santa Maria, comecei a estudar e perceber o teatro, e perceber as possibilidades e o que o teatro trazia para mim como ser humano mesmo, né? Como artista, eu não tive dúvidas, assim, é o que eu quero, vou seguir. E quando eu me formei como diretor, digamos, eu me formei acho que em novembro. Em dezembro teve um concurso para professor substituto e eu já fiz e já passei no concurso, e eu ainda estava voltando para fazer outra habilitação, porque, né, a gente tem, por enquanto, ali direção e interpretação. Me formei como diretor, e aí eu tinha pedido, na época chamava apostilamento, porque daí tu fazia mais um ano de curso para te formar como ator. Então foi muito louco, porque eu fiquei durante um ano sendo professor e aluno ao mesmo tempo. Né? Eu dava aula como professor substituto na área de direção, mas ao mesmo tempo estava me formando como ator também. Foi um ano absurdamente corrido, assim, mas eu tava ali realizando meu sonho e nunca mais parei, né? A docência é o que... eu tenho muitas paixões na minha vida, assim, como tu falou aí no início, mas a docência é algo que me realiza muito, assim. E essa docência que, ao mesmo tempo, me faz trabalhar com a criatividade. Tá sempre em desenvolvimento, colocando nos trabalhos, seja orientando alunos, ou seja dirigindo espetáculos, ou atuando, a visão de mundo da gente, que eu achei importante, sabe? A gente poder colocar a visão de mundo para ter um diálogo com os outros. Pablo, e me diz uma coisa, tu faz parte, tu tem aí, claro que ao longo da tua carreira tu fez diferentes trabalhos e tudo mais, hoje tu tá super engajado dentro do curso de cênicas da universidade, mas tu tem também um trabalho bem marcante aqui em Santa Maria, que é o Uivo do Coiote, que foi... Conta pra gente um pouquinho desse projeto e que fez tanto sucesso. Eu lembro que eu morava aqui na época, acho que era na época de cursinho, de início de faculdade. Fala de que ano foi, qual que era a proposta. Olha... Por que tu acha que deu tão certo? É uma conjunção de fatores, assim, né? Quando... teve uma época em que eu resolvi que eu queria fazer um trabalho, eu dirigi uma comédia, que era algo que eu gostava e ainda gosto muito, porque eu acho que a comédia, ela tem uma aproximação muito grande com o público parece mais aberto a querer rir, né? E eu sempre gostei disso, sempre tive muitos amigos e companheiros, assim, dentro da UFSM, como a Candice Lorenzoni, por exemplo, Luciano Gabi, enfim, Luiz Scherer, Jefferson William, e a galera toda ali que trabalhava com a gente, Regis Dávila e tal. A gente sempre foi muito próximo dentro da universidade, e eu disse, bom, agora eu quero dirigir uma comédia. Fui lá, peguei 3 tragédias gregas, mas peguei só a história, o que se contava naquele mito ali. E aí eu queria trabalhar isso como se fosse numa linguagem de novela mexicana, assim, né? Porque se tu for pensar, se tu descontar a ideia lá dos deuses e do Deus Ex Machina e disso e daquilo, e de como a tragédia, ela se inseria dentro da sociedade grega na época, mas se tu pensar as grandes histórias de revelações, reviravoltas e casos de família dentro daquilo lá, é a base da novela mexicana, assim. Então vamos trabalhar com isso. E a gente começou a trabalhar e improvisar, né, em cima dos acontecimentos, e eu sempre brinco assim, sobrava muita bobagem, sobrava muito material. E a gente, nessa época, começou a ficar muito em alta, até pela questão do YouTube e tal, o Terça Insana, que era aquele... Que ano era isso? 2005, por aí. Tá. E durou até... 2006 a gente começou com o Uivo, durou até 2016, mas de vez em quando a gente ainda trazia algumas coisas para alguns eventos e tal. E aí, naquela época ali, a Terça Insana, ela tava muito em alta, assim, que era em São Paulo, que eram uns shows de stand-up comedy, né? Todo mundo conhecia. E o Weidson Scheffer, aqui de Santa Maria, que era o dono do Coiote, ele disse... Através de um amigo nosso, a gente ficou sabendo que ele queria algo do gênero, o stand-up comedy lá no Coiote. E a gente tava assim, com a faca e o queijo na mão. A gente tem tanto material que sobra do espetáculo. E aí a gente acabou conversando com ele, foi fazendo, enfim, as propostas, experimentando e tal. Ele anunciou na primeira noite, a gente teve 90 pessoas de público, mais ou menos. Num lugar cabiam, sei lá, 140, alguma coisa assim. Na segunda edição que a gente fez no outro mês, foram mais de 300 pessoas lá. Era uma demanda que as pessoas tinham de querer ir num lugar para comer
bem, num lugar legal e ao mesmo tempo ter essas intervenções desses quadros cômicos. Que engraçado, porque hoje isso é uma tendência nas grandes cidades e Santa Maria aparentemente não tem um palco assim para sketches, para stand-up, para comer, para tomar alguma coisa. Naquela época foi bastante interessante, assim, mas é que a logística disso tudo é muito complicada, né? Porque tem a questão, né, por exemplo, como que tu vai trabalhar, como que tu vai pagar os artistas, ou eles vão fazer no amor à camiseta, né? Então tinha toda uma questão de logística ali que a gente tentava resolver, ficou muito tempo tentando resolver. Na real, o que aconteceu de mais interessante depois disso, e que o fato de a gente trabalhar ali dentro do Coyote, né, da bar e restaurante, nos abriu as portas, foi que a gente começou a ter muito material que a gente fazia e a gente começou a levar isso então pro teatro. E aí a gente foi pro Teatro 13 de Maio e aconteceu uma coisa muito interessante, né? Porque o Uivo do Coyote, ele era tão conhecido na cidade na época que, olha, se tu pegar uma peça que tem algum ator global ou alguma atriz global, alguma coisa que vinha pro Teatro 13 de Maio, sempre lotava. Mas se tu pegasse alguma coisa feita em Santa Maria, nunca lotava, se não fosse de graça. E mesmo assim. E a gente... Olha, eu vou te dizer que eu tô em Santa Maria desde 99, eu acho que o Uivo do Coyote foi o que abriu as portas para que as pessoas começassem a valorizar de fato coisas que eram feitas aqui. Da gente ter, por exemplo, marcado uma apresentação e a gente ter que fazer 3 apresentações em 3 dias e a fila dando volta na Praça Saldanha Marinho. Pra gente era muito interessante. Claro que a comédia proporciona isso, mas também eu acho que a gente, como a gente vinha de uma escola, né, do curso de artes cênicas ali, que faz com que a gente trabalhe na prática, experimentando, em laboratório, entendendo o que a gente está fazendo e como fazer. E eu acho que essa escola foi muito importante pra gente entender também como que a gente podia tocar, mesmo pela comédia, essas pessoas, assim. Tivemos muitos erros, eu acredito, dentro disso. Era uma época em que a gente não falava muito das questões sociais como a gente tem hoje em dia. Então, se a gente olhar pra trás, hoje em dia... Minha próxima pergunta, atualizando isso, teria uma volta, teria chance de voltar? Aliás, eu queria saber por que acabou e se tem como vocês fazerem uma reunião aí, tipo 15 anos... Porque afinal foi 2006, por aí. De repente, uma data fechada, assim, teria chance? Teria como atualizar isso? Ou foi uma coisa que marcou uma época que vai ficar lá atrás? Não, eu acho que tem, sabe? A gente conversa um pouco sobre isso e eu acho que o espaço tá aí. Eu acho que tem, por exemplo, o pessoal do Teatro Por Que Não, né? Lá do espaço lá, Victor Facinho, o Tui e tal. Que eles... fizeram um espetáculo bem nesses moldes, assim, que é o Say Hello para o Futuro, e hoje em dia eles estão com outros projetos que a gente vê relações muito interessantes, porque, enfim, eles foram nossos alunos, foram nosso público, são nossos amigos, então eu acho que essa galera aí tá revisitando um pouco essa linguagem, porque também o Uivo não surgiu do nada. Antigamente tinha acho que era a revista Fonfon Buzines, que acontecia lá no Tui, que era uma espécie de Uivo também. Então, assim, isso vem de uma tradição lá do teatro de revista, de, sei lá, décadas e décadas atrás, mas ao mesmo tempo sempre há a possibilidade de um retorno, assim. Eu acho que a questão é ter os olhos abertos para que a gente esteja atualizado com o que está acontecendo no mundo, que isso sempre foi uma das questões que fizeram o Uivo do Coyote dar certo. Sempre ter a questão desse pensamento rápido sobre as coisas também, mas com o filtro de cada coisa, sabe? Eu acho que fazer comédia parece fácil, mas não é. E fazer uma comédia que não seja agressiva para tipos diferentes de público, que muitas vezes a gente vê que, especialmente, né, o pessoal que faz stand-up comedy e tal, peca muito por isso, no meu ponto de vista, de colocar algumas questões de uma forma totalmente equivocada. A gente fez isso no Uivo do Coyote, até que a gente, enfim... a gente começou lá em 2006, a gente tinha muito menos acesso à internet, às informações, a discussões, a coisas assim. E conforme a gente foi sendo alimentado por pontos de vista diferentes dos nossos, que a gente colocava ali, a gente foi aprendendo. Tem muita coisa que a gente fez lá atrás que eu não faria hoje em dia de novo, os meus colegas também. Mas ao mesmo tempo eu acho que faz parte do crescimento de entender como que a gente consegue se comunicar com as pessoas de uma forma saudável, sabe? Uma evolução. Me diz uma coisa, aliás, deixa que eu vou te dizer agora. A gente tem um quadro aqui no DNA que se chama Diagnóstico, que são especialistas em Pablo Canales que vão falar quem é esse cara. E tu vai ver se tu reconhece essas vozes. Inclusive eu vou adiantar que as 2 vozes que eu vou chamar, a gente já citou aqui nessa conversa. Vamos ver se tu vai reconhecer. Vamos soltar a cabalada. Oi, Pablo, meu querido amigo, companheiro de cena.
um excelente professor, ator, diretor. Conheci nos festivais de teatro, onde eu estava apresentando o Édipo, e foi aí que nos conhecemos. Tivemos a oportunidade de fazer vários trabalhos juntos e eu quero que venham mais trabalhos ainda. Um grande abraço para ti, e aqui agora foi, não foi? Então foi. Nós dois amamos Nelson Rodrigues, e grande merda pra tua vida aí. Esse trocadilho que eu mandei foi quando nós trabalhamos juntos em Doroteia. Beijo. O Pablo foi meu aluno quando eu fui substituta. Foi quando eu o conheci. Foi a primeira turma que eu tive contato, a turma que ele fazia parte. E logo me chamou a atenção aquele garoto tão curioso, tão dedicado, criativo, muito criativo, com sede, com vontade de fazer as coisas, com um desejo pelo teatro. E eu fui orientadora dele em várias encenações, e sempre admirando muito a criatividade do Pablo, o arrojamento dos elementos que ele queria usar, e isso sempre admirei muito nele, desde tão jovem. E é algo que ele ainda sustenta, ainda tem, e é uma assinatura dele, né? Muito, que eu acho muito, muito importante esse arrojamento que ele tem. Eu falei para ele essa semana até, como tu é destemido para fazer as coisas. E nós fomos colegas de elenco em vários trabalhos, ficamos 10 anos em cartaz, produzindo o show de humor O Uivo do Coiote, no qual ele era um dos cabeças do grupo. Ele foi um mentor praticamente desse trabalho. E isso veio também, oriundo de uma outra produção que a gente estava fazendo. E eu tenho a felicidade de ser colega dele na universidade, então nós somos amigos, somos colegas, e eu sou uma grande admiradora do trabalho dele, da alegria dele que ele leva para todo mundo que ele convive, que ele encontra, do humor ácido que eu tenho muita identificação. E eu já disse isso para ele, eu acho que eu temperei muito meu humor depois de conhecê-lo, de conviver com ele. Então, uma pessoa que eu quero ter sempre perto de mim. Um beijo, querido. Quem foram essas vozes? Impossível, né, não saber. O Elker, né, querido, beijo, Elker. Obrigado por me mostrar um pouco do caminho. E a Cândice, né, a Cândice foi minha professora, e é muito engraçado porque eu conhecia, quando a Cândice fez o concurso de professora substituta, eu estava no terceiro semestre, estava iniciando o terceiro semestre, e a gente tinha na época uma disciplina que era técnicas de representação 3, só que era uma disciplina voltada para comédia. Era isso, né? Enfim, na ementa da disciplina e tudo. E aí aconteceu o concurso. E nesse concurso, o Elker fez o concurso. A Cândice fez o concurso, não me lembro quem eram os outros dois. Eu só lembro que eu tinha uma vontade, assim, eu não conhecia a Cândice ainda, tinha uma vontade na minha vida, assim, que eu dizia, cara, eu quero ser aluno do Elker. Cara, o cara que me trouxe pra cá vai ser maravilhoso ser aluno dele e tal. E aí, a Cândice, eu tinha visto a Cândice em cena uma vez numa peça, enfim, e aí ela passou, né? Em primeiro lugar. E eu lembro que eu fiquei de cara, assim. Eu pensei, ai, essa modelo. Eu cheio de preconceito na época, né? Vai vir e vai dar aula pra gente, porque eu queria ser aluno do Elker e não sei o que. Assim, ó, eu entrei com todo o preconceito do mundo, e eu falei, em 10 minutos de aula eu já era apaixonado pela Cândice, e hoje em dia ela é uma das minhas melhores amigas, que assim. Amor. A gente trabalhou em todos os lugares que tu possa imaginar que alguém possa trabalhar junto, a gente trabalhou, assim, com relação a tudo, ao Uivo, com o Marcelo Cabala, que tá aqui, que a gente fez praticamente um ano de Uivo na rádio, a gente fez, e o Cabala era... Pois eu tava pensando nisso,
isso ia ser tão legal se estivesse na rádio, sabe? Aconteceu durante um ano, mas era muito legal. O Cabala sofreu um pouco na nossa mão de vir fazer versão de música num turno para apresentar no outro, mas ao mesmo tempo foi bem enriquecedor, assim, porque é outra linguagem, é alguma coisa que fez com que a gente conhecesse uns outros vieses, assim, do nosso trabalho, especialmente como comunicar através da voz, do que a gente tá contando, como tá contando e tal. Foi super interessante, assim. Tá, eu preciso ir pro nosso segundo intervalo. A gente volta pro terceiro e último bloco aqui do DNA. A gente tá conversando com o Pablo Canales, a gente já volta. Em Direito Noturno na Fadisma e tenha 25% de desconto no primeiro semestre. Conquiste seu diploma em uma formação de qualidade e alinhada às demandas do mercado. Graduação nota máxima no MEC, transmissões ao vivo e professores com ampla experiência profissional. Inscrições até 19 de agosto. Saiba mais em ingresso.fadisma.com.br. Você escolhe a Fadisma. O mercado escolhe você. Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Vá a uma concessionária mais próxima e confira as ofertas. Oferta exclusiva pronta entrega na Pampeiro. T-Cross Highline 2222 a partir de 159.930. Com 50% de entrada, saldo em 18 vezes sem juros. Ou 40% de entrada e saldo em 48 vezes com taxa 0,99. Com as 3 primeiras revisões grátis. Mais que SUV, SUVW. Juntos salvamos vidas. Volkswagen. Está na hora de se conectar com o seu futuro. As inscrições para o vestibular de inverno da Faculdade Sobresp já estão abertas. Graduação em Odontologia, Psicologia, Gestão 4.0, graduações EAD, cursos técnicos, capacitações, pós-graduação e muito mais. Bolsas de até 50%. Venha estudar na faculdade que mais cresce em Santa Maria. Inscrições pelo site sobresp.com.br. Faculdade Sobresp, um mundo de possibilidades. Vinha para Inana, Clínica de Biomedicina Estética e Biortomolecular. Conheça tratamentos inovadores que contam com ações preventivas e com foco no reequilíbrio do seu organismo. E saiba mais sobre a biortomolecular associada aos tratamentos estéticos. Na Barão do Triunfo, 1660. Fone 9917-38732. Seja seu próprio padrão de beleza. Seja Inana. DNA. Voltamos com o DNA, o programa que revela a identidade da nossa gente. Eu sou o jornalista Cassiano Cavaleiro e sigo aqui conversando com o ator, diretor, professor universitário, DJ, jogador de tabuleiro e superstar Pablo Canales. E antes da gente continuar o nosso papo, eu vou pedir mais áudios. Já combinei com o Cabala, aqueles ali que a gente ia soltar. Vamos soltar agora. Vamos ver se ele vai reconhecer de quem são essas vozes. Falar do Pablo, pra mim, chega a ser difícil de tanta lembrança, de tanta coisa boa que a gente já passou. O Pablo é uma pessoa doce, é uma pessoa meiga. O Pablo, além de irmão, é um amigo maravilhoso. A infância do Pablo foi na chácara. Eu lembro nós todos juntos, eu cuidando dele, cuidando dos outros menores. Todo mundo brincava e o Pablo estudava. Depois, na adolescência, todo mundo saía, se divertia e o Pablo estudava. E hoje, todo mundo vive com as famílias, com tudo, e o Pablo estuda. O Pablo é o orgulho da família. É bem difícil para mim falar, porque é muita, muita coisa. Pablo, eu te amo, tu é o meu orgulho, e eu sei que em ti eu tenho um amigo que eu posso contar em todas as horas. Beijo, meu amor, te amo. O que o Pablo significa pra mim é amor, porque ele é das pessoas mais amorosas que eu conheço. Tá sempre disposto a te ajudar em tudo que tiver ao alcance dele, tudo que ele puder fazer por ti, ele faz. É uma pessoa incrível que eu tenho muito orgulho de ter conhecido, de ter entrado pra família.
de poder fazer parte dessa família incrível. Ele é um professor de altíssima qualidade, tudo ele consegue te ensinar, todos os jogos que pode ele te ensina, ele faz tudo entrar na cabeça da gente. Enfim, ele é uma pessoa incrível, não tem nem o que descrever, não tem palavras que descrevam a pessoa incrível que ele é, e eu só tenho orgulho dele, de toda a trajetória incrível da vida dele. Ele é um ídolo para mim, digamos. Espero um dia poder ser 1/3 do que ele é, e eu amo ele muito. Eu gosto muito de jogar joguinho com o tio Paulo. Eu amo ele como amo todos os outros 4. Mas é que o Pablo saiu de casa muito cedo, com 17 anos. E é o único que saiu de Cruz Alta para trabalhar. Com 17 anos, daí a gente conseguiu um lugar para ele ficar de um primo. E ele seguiu estudando, ele foi professor, substituto, depois ele ficou efetivo, fez concurso, mas ele é uma pessoa maravilhosa, que nem os outros meus filhos, mas o Pablo eu sinto muita falta, porque ele é o único que saiu, mas eu amo ele. E tô feliz por o que ele seguiu e por ser a pessoa que ele é, assim, muito honesta e muito dedicado mesmo à profissão dele. Quando ele vem aqui, é uma festa, porque toda a família vem porque o Pablo tá aqui. E eu espero que seja por muito, muito tempo que ele seja. Eu sei que ele é querido por todos aí. E eu espero que seja por muitos e muitos anos que ele fique aí. Eu quero ver se ele vai conhecer a voz de quem está falando. Eu tenho muito orgulho dele, de todos, mas o Pablo é diferenciado. Porque não sei se porque ele saiu cedo do convívio da família, que olha, é um filho de ouro. E eu amo muito ele, muito, muito, muito. Que coisa linda, que gente querida, quem são essas pessoas? A minha irmã mais velha, Carla. Depois a namorada do meu sobrinho, a Tiele, que é minha companheiríssima de jogos de tabuleiro. Às vezes eu levo uns jogos bem complicados, assim, pra Cruz Alta, pra passar o tempo lá com eles. E a Tiele é aquela que ela fica madrugada, a gente fica até as 4 da manhã jogando e isso e tal. E ela é a companheira muito, muito fiel, assim, dos jogos de tabuleiro. E o outro meu sobrinho Neto, né? Porque eu tenho a minha irmã mais velha, tem 55 anos, tem a Carla, que falou no início. Tem o filho dela, que tem 2 filhos, o Pedro e o Vitor. E aí eles tem um tem 8, o outro tem 6, eu acho. E eles gostam ficou muito pra também. tio avô, não ficou nem pra tio, então. Pra tio avô, né? Adorei. E a última, minha mãe, né? Querida. Como é que é o nome dela? Maria. Maria beijo. Sedair. Cici. Todo mundo conhece ela como Dona Cici. Que joia. Gente, vamos falar um pouquinho de música. A gente tá assim nos últimos minutos. Fala pra mim assim um resumo das festas que tu tem produzido, que tu tá tocando ainda. Então, bom, eu comecei tocando lá no Macondo, enfim, né? Por convite dos guris que eram muito próximos. Uma colega minha, a Priscila, ela namorava o Jefferson, que era dono do Macondo, um dos donos. E aí, nessa questão da gente estar sempre juntos, sempre amigos e tal, eu comecei a fazer, cara, a primeira festa que eu fiz um especial Bjork, com música da Bjork lá no Macondo, imagina. E aí, a partir disso, eu fiz uma festa chamada Eletropop,
os meninos me convidaram daí pra fazer a primeira festa pop que ia ter no Macondo, na verdade. E aí surgiu a Bubblegum, que é a festa... era a minha favorita. E era a festa que ficou mais tempo, né? A mais velha, assim. E hoje em dia a gente faz ela no Rockers. Tem alguma edição pra sair aí no Estúdio 96, que é a casa nova aí que tá abrindo aí, tá estreando em Santa Maria. E que a Bubble é aquele lugar onde eu recebo os meus amigos, e eu acho que ela foi, na real, assim, eu sempre digo, a primeira festa para um público LGBTQIAP+, feito por alguém desse público, produzida por alguém também LGBTQIAP+. E é o meu orgulho, assim, eu gosto muito de fazer. Eu digo, é o meu hobby, um dos meus hobbies é ser DJ, mas é um hobby levado a sério. E tanto que depois na minha tese eu vou fazer relações entre o papel do diretor e o produtor de festa, de pensar a festa como espetáculo e tal. E também o DJ como ator, né? Que é aquele que percebe, que vai criando uma dramaturgia. Eu sempre falo isso na minha tese, um pouco da dramaturgia do set. Como que tu vai encadear as músicas de uma forma que elas contem alguma coisa e que, né, que surtam algum efeito em quem tá aproveitando. Então tem toda uma ideia por trás já disso. era toda uma função. Eu lembro que lá em 2010, acho que era. A festa começou em que ano, mais ou menos? Cara, 2009, 2010. Por aí. Eu lembro que era o meu áudio, assim, quando eu saía, hoje em dia, né? Estávamos falando a respeito disso. Antes da gente encerrar, eu quero agradecer um monte de gente que mandou áudio também do diagnóstico. A gente não vai ter tempo de reproduzir aqui no ar, mas eu vou te mandar todos, tá? Pelo WhatsApp, para tu ouvir um por um. Deixa eu agradecer aqui a Ariane, a Candice, que a gente tocou, a Carla, que a gente tocou também, a Daniela Arns, a Gisele Seco, o Elker, a mãe Maria, a Maria Fernanda, o Pedro Sobrinho, a Sara, a Tiele e o Vitor. Então foram todos esses que quiseram demonstrar aí o carinho pro Pablo. Alguns, infelizmente, a gente não conseguiu, mas vai chegar nele, tá? Depois ele agradece vocês aí, inbox. Beleza. Pra gente terminar, vamos fazer um bate-bola, jogo rápido. Olhando pra trás, o que tu mais te orgulha na tua trajetória profissional? O meu maior orgulho é fazer grandes amigos na docência. Os meus alunos, os meus orientandos, a grande maioria deles se tornam grandes amigos, assim. E eu acho que isso tem a ver com a forma como eu vejo o outro. Né? O outro é muito importante, eu acho, na minha profissão. Eu me orgulho muito disso. Na tua vida pessoal, qual que é o teu grande orgulho olhando pra trás? Ser leve dentro das possibilidades de ser leve e ser verdadeiro comigo em todos os momentos. Fazer o que eu quero fazer, da forma como eu quero fazer, até o limite do respeito com o outro. Assim, eu acho que a sinceridade, ser sincero comigo mesmo é o que me orgulha mais. Tá casado, tá solteiro, tá casado com trabalho? Casado com trabalho não, é uma relação estável, mas solteiro. Solteiro sim, sozinho nunca. Uma saudade. Uma saudade. Eu acho que quando as coisas eram um pouco mais leves, no sentido de olhar pro lado e perceber que a sociedade podia ser mais leve, sabe? Que coisas que hoje em dia a gente normaliza, como a violência, como várias outras coisas que a gente vê cada dia mais, assim. Eu tenho saudade de quando a gente se respeitava mais, eu acho. Uma ambição, o que tu ainda quer fazer? Cara, o que eu ainda quero fazer? Eu quero conhecer o máximo que eu puder do mundo. Eu sou apaixonado por viagem. O que te tira a paz? Tu tá tranquilo assim, tu vê um troço acontecer, te incomoda? Injustiça, de qualquer tipo, assim, preconceito, sabe? Eu tento me desconstruir todos os dias com relação a várias coisas, e quando eu observo, assim, as pessoas sendo preconceituosas com qualquer situação, assim, isso me tira muito do sério. O que te traz paz? Quando tu tá um pouco atucanado, um pouco pra baixo, qual que é teu refúgio? O que tu vai fazer, assim, que te deixa bem? Encontrar os meus amigos. Um lugar em Santa Maria, que não seja a tua casa, um lugar, assim, tipo, público. Um lugar em Santa Maria. Cara,
Difícil, mas eu gosto, eu amo a UFSM. Eu tava lá ontem, domingo, eu tive lá no sábado, e, enfim, é um lugar que eu... Teu lugar. Meu lugar. E o Pablo, por Pablo, em uma palavra, quem é esse cara? Amigo. Eu acho que eu me defino nessa palavra. Que bonitinho. Pablo, muito obrigado por ter vindo aqui ao DNA. Foi uma satisfação, uma honra, que orgulho esse monte de depoimentos, essa tua trajetória inspiradora, assim como é o que te inspirou. Certamente tu inspira e motiva uma galera que passa por aí, seja na plateia do show, seja da discotecagem, na plateia do teatro, na UFSM, te ouvindo no Uivo do Coiote, enfim, em qualquer lugar. Certamente, muitas pessoas motivadas. Muito obrigado e parabéns pela tua estrada. Obrigado, Cassiano. Eu posso fazer um convite pro pessoal? Por favor. A gente está começando essa semana as apresentações agora do pessoal do 6º semestre do curso de Artes Cênicas, num programa que se chama A Porta Aberta, que é liderado pela professora Mariane Magno, e é a mostra de espetáculos do 6º semestre. Então, dia 11 começam os espetáculos, né? Agora, na quinta-feira, às 19 horas, com a peça Brasa Bendita Seja. E vai até o dia 25 de agosto, né? São 15 dias aí, sem pausa. Fica uma dica, tá no site do Diário, agora de tarde a gente está publicando todo esse cronograma de atividades. É tudo gratuito, tudo né? Gratuito. O pessoal lá vai fazer diferentes montagens, encenações, espetáculos em diferentes espaços, inclusive, né, Pablo? Isso, vários então, espaços. Quem quiser conferir certinho, essa semana vai sair no impresso, mas no site já vai estar hoje, www.diariosm.com.br. vai estar todinho o cronograma de atividades lá. Fechado? Valeu. Obrigadão, gente. Até amanhã com mais DNA. Boa semana.